Uma linha invisível corta a China desde as proximidades da fronteira russa até as montanhas do sudoeste. A leste, estendem-se cidades extensas, campos agrícolas, portos, indústrias e quase 94% da população nacional. A oeste, estende-se mais da metade do território chinês, uma vasta extensão de desertos, planaltos elevados, geleiras e cadeias montanhosas onde vive apenas uma pequena fração de seus habitantes. Essa fronteira não possui muros, postos de controle ou sinalização, mas resistiu a revoluções, migrações em massa, ferrovias, rodovias e décadas de planejamento estatal. Sua presença persistente representa um dos grandes enigmas da geografia humana. Por que uma potência capaz de transformar paisagens inteiras permanece dividida por uma linha traçada em um mapa há quase um século? A China ocupa um território de aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Sua extensão poderia sugerir uma população distribuída por inúmeras regiões, com grandes centros urbanos separados por vastas áreas rurais. No entanto, a realidade é bem mais extrema. A maior parte da população vive nas províncias orientais, nas bacias dos rios Amarelo e Yangtze, nas planícies costeiras, no delta do Rio das Pérolas e em diversos corredores interiores conectados a essas regiões. Ali, encontram-se Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Nanjing, Wuhan e outras cidades que formam algumas das maiores redes urbanas do planeta. A oeste, a paisagem muda drasticamente. Surgem o deserto de Gobi, as areias de Taklamakan, as montanhas Tian Shan, as cordilheiras do Himalaia e Kunlun, a bacia do Tarim e o vasto planalto tibetano. As cidades tornam-se menos frequentes, as distâncias aumentam e grandes extensões são cobertas por pastagens, rochas, gelo ou areia. Essa desigualdade pode ser resumida por uma linha diagonal conhecida como linha Hu-Huanyong, linha Hu ou linha Haihe-Tengchong. Ela se estende de Haihe, no extremo nordeste da China, até Tengchong, perto da fronteira com Myanmar. Cerca de 43% do território fica a leste e abriga aproximadamente 94% da população. Os 57% restantes ficam a oeste e abrigam cerca de 6% da população. A linha também não funciona como uma fronteira demográfica perfeita. Há grandes cidades no oeste, áreas quase desertas no leste e inúmeros espaços de transição. Sua importância reside na extraordinária clareza com que resume a distribuição geral de centenas de milhões de pessoas. Por trás dessa diagonal, forças atuam em escalas muito diferentes. A colisão de continentes elevou as montanhas da Ásia. As monções determinaram onde a chuva cairia. Os rios depositaram sedimentos férteis. A agricultura estabeleceu comunidades permanentes. Impérios construíram seus centros políticos nas planícies produtivas. Finalmente, portos, fábricas e migrações modernas reforçaram um padrão que existia há milênios. A linha Hu parece uma criação estatística do século XX. Na realidade, ela representa o resultado visível de uma história geológica, climática e humana muito mais antiga. Em 1935, o geógrafo chinês Hu Huanyong estudou a distribuição populacional de seu país utilizando os dados disponíveis na época. Seu objetivo era compreender como os habitantes estavam espalhados por um dos maiores e mais diversos territórios do mundo. Ao plotar os dados em um mapa, uma diferença gritante emergiu. Hu traçou uma linha diagonal de Aihui, hoje parte de Heihe, até Tengchong, na província de Yunnan. Essa diagonal separava duas áreas completamente distintas. De acordo com seus cálculos originais, aproximadamente 96% da população vivia a sudeste da linha, em uma porção que representava cerca de 36% do território então em questão. A noroeste, encontravam-se cerca de 64% da área total, mas apenas 4% da população. As fronteiras e os critérios territoriais utilizados em 1935 diferiam dos atuais, e as porcentagens da área total mudaram desde então. Contudo, a desigualdade demográfica fundamental permaneceu. A observação foi particularmente surpreendente porque a linha não existia fisicamente. Nenhuma cadeia de montanhas contínua percorria toda a sua extensão. Tampouco coincidia exatamente com uma fronteira política, um rio ou uma divisão étnica.
Atravessou diferentes províncias e paisagens, mas manteve uma notável capacidade de distinguir regiões densamente povoadas de regiões pouco povoadas. Nas décadas seguintes, a China passou por transformações que poderiam ter apagado esse padrão. A população nacional aumentou enormemente. Milhões de pessoas migraram das áreas rurais para as cidades. Novas indústrias, estradas, aeroportos, barragens, linhas de transmissão de energia e ferrovias de alta velocidade surgiram. O Estado promoveu projetos com o objetivo de integrar as províncias do interior e do oeste. Apesar dessas mudanças, a proporção geral permaneceu próxima de 94:6. Estudos baseados em censos modernos mostram ligeiras variações e crescimento em certos centros ocidentais, embora a estrutura principal permaneça reconhecível. A migração interna até aumentou a concentração em certos centros urbanos e econômicos, especialmente nas regiões costeiras e do sul. Essa estabilidade muitas vezes leva a uma interpretação equivocada. A linha não age como uma força misteriosa que impede o movimento humano, nem representa uma barreira absoluta que ninguém pode cruzar. Milhões de pessoas vivem no oeste, e diversas cidades dessa região têm populações bem acima de 1 milhão. Sua permanência decorre da convergência de inúmeras fronteiras. Próximo à diagonal, a pluviosidade, a disponibilidade de terras aráveis, a altitude, o tipo de vegetação, a densidade de rios e as opções de transporte se alteram. Cada fator exerce uma pressão moderada. Juntos, eles produzem um contraste imenso. A distribuição geográfica não depende apenas do local de nascimento das pessoas. Depende também de onde elas podem obter alimentos, água, empregos, educação, saúde e conexões comerciais. Uma região pode oferecer minerais, energia ou vastas áreas desocupadas e ainda assim ser inadequada para concentrar grandes populações. O espaço vazio, por si só, não tem capacidade para sustentar uma cidade. Uma metrópole precisa de fontes contínuas de água, alimentos, eletricidade, materiais, empregos e transporte. Também precisa de outras cidades próximas com as quais possa trocar mercadorias, trabalhadores e informações. A leste da linha diagonal, muitas dessas condições apareciam juntas. A oeste, elas são frequentemente separadas por centenas de quilômetros de desertos, montanhas ou planaltos. A descoberta de Huanyong tornou essa diferença uma imagem simples. Uma única linha diagonal resumia milhares de anos de ocupação territorial. Seu verdadeiro significado emergiu quando os geógrafos começaram a sobrepor mapas de precipitação, topografia, agricultura, vegetação e desenvolvimento econômico a ela. A correlação mais significativa surgiu no clima. O leste e o oeste da China recebem quantidades de água muito diferentes. A maior parte da umidade vem dos mares a leste e ao sul do continente asiático. Durante os meses mais quentes, os sistemas de monções transportam ar úmido para o interior. As chuvas alimentam rios, florestas, lagos, terras agrícolas e aquíferos. A influência das monções diminui à medida que as massas de ar se deslocam para noroeste. A distância do oceano aumenta e diversas cadeias de montanhas alteram a circulação atmosférica. O ar gradualmente perde parte de sua umidade. A paisagem transita das áreas úmidas e florestadas do sudeste para as planícies agrícolas do centro, depois para as estepes semiáridas e, finalmente, para os desertos do noroeste. Um dos pontos de referência usados para descrever essa transição é a isoieta de 400 milímetros. Uma isoieta é uma linha que conecta pontos que recebem uma quantidade semelhante de precipitação anual. Em diversas regiões da China, o limite aproximado da isoieta de 400 milímetros segue um caminho próximo à linha de Hu. O alinhamento está longe de ser perfeito e muda de ano para ano. Ainda assim, serve como uma fronteira climática crucial entre grande parte da China úmida ou semi-úmida e as regiões semiáridas ou áridas. 400 milímetros de precipitação anual representam apenas 40 centímetros de água distribuídos ao longo de 12 meses. Esse número é significativo porque se aproxima de um dos limiares que determinam a agricultura de sequeiro e a transição entre culturas relativamente estáveis e sistemas dependentes de irrigação, pastoreio ou técnicas adaptadas à escassez. A leste, a combinação de chuvas sazonais, temperaturas favoráveis e redes fluviais permitiu o desenvolvimento da agricultura intensiva. O arroz dominou numerosas regiões do sul, enquanto o trigo, o milho miúdo e outros cereais ganharam maior importância no norte.
Nas terras mais produtivas, uma área relativamente pequena podia alimentar muitas pessoas. A oeste, uma parcela significativa da precipitação fica abaixo desse nível. No deserto de Taklamakan, algumas áreas recebem quantidades mínimas de chuva. O deserto é cercado por montanhas e ocupa grande parte da bacia do Tarim. Historicamente, as populações se concentravam em oásis alimentados por rios e água do degelo. O deserto de Gobi apresenta um tipo diferente de aridez. Suas paisagens combinam cascalho, rocha, areia, estepe e variações extremas de temperatura. A baixa precipitação limita a agricultura e favorece a pecuária itinerante ou assentamentos separados por vastas distâncias. A escassez de água determina até mesmo a capacidade de uma cidade moderna. Cada habitante precisa de água para beber, cozinhar, limpar e manter os sistemas de saneamento. A indústria consome volumes adicionais. Parques, serviços públicos e construção aumentam a demanda. A agricultura normalmente representa uma parcela ainda maior do consumo total. Uma cidade pode transportar alimentos de outras regiões, mas movimentar água em enormes quantidades é muito mais complexo. Tubulações e canais exigem energia, manutenção e uma fonte capaz de suportar a extração. Quando o recurso provém de aquíferos subterrâneos, o bombeamento excessivo pode esgotar as reservas, causar subsidência do solo ou degradar a qualidade da água. O contraste climático também influencia a vegetação. As florestas contínuas e as plantações do leste protegem o solo e promovem ciclos locais de umidade. Em regiões áridas, a vegetação é escassa e o vento pode carregar poeira e areia. Tempestades de poeira historicamente afetaram áreas do norte e podem percorrer grandes distâncias. A água, no entanto, explica apenas parte do padrão. Algumas áreas do oeste possuem rios, lagos, geleiras e vastas reservas de gelo. O Planalto Tibetano é a nascente de vários dos principais sistemas fluviais da Ásia. O problema reside na forma como a água é distribuída. Grande parte permanece congelada, flui por vales profundos ou escoa para regiões distantes das principais áreas habitáveis. A existência de um rio não garante a presença de uma planície fértil ao seu redor. Em terrenos altos e acidentados, a construção de canais, estradas, campos e cidades exige um esforço muito maior. A mesma geologia que transformou o oeste da China em uma reserva de água para grande parte da Ásia também criou um dos ambientes mais desafiadores para a habitação humana permanente, o Planalto Tibetano. Ali começa o segundo limite principal da linha Hu, o limite de altitude. O Planalto Tibetano ocupa grande parte do sudoeste da China e atinge uma altitude média superior a 4.000 metros. Sua formação teve início com a colisão da placa indiana com a placa eurasiática, elevando enormes massas de rocha e dando origem ao Himalaia e a diversas cadeias montanhosas interiores. Esse processo geológico continua até hoje e explica por que a região abriga algumas das montanhas mais altas do planeta. A altitude modifica quase todos os fatores necessários para sustentar grandes populações. O ar contém menos oxigênio, as temperaturas são baixas durante grande parte do ano e as estações agrícolas são curtas. Geadas podem ocorrer mesmo durante os meses relativamente quentes, enquanto os solos são geralmente finos, pedregosos e pobres em matéria orgânica. A pressão atmosférica reduzida força o corpo humano a realizar adaptações fisiológicas. Os habitantes que viveram por gerações no Planalto desenvolveram características que facilitam a utilização do oxigênio. Para uma pessoa das terras baixas, a ascensão rápida a grandes altitudes pode causar dores de cabeça, fadiga, náuseas e falta de ar. Essas condições limitam o crescimento de cidades densamente povoadas. Uma metrópole precisa transportar alimentos, materiais de construção, combustível e maquinário. Em um planalto cercado por montanhas, cada estrada requer túneis, pontes, muros de contenção e sistemas capazes de resistir a deslizamentos de terra, neve, gelo e movimentação do solo. A ferrovia Qinghai-Tibete demonstrou até que ponto a engenharia moderna pode superar alguns desses obstáculos. A linha férrea atravessa regiões de alta altitude e áreas de permafrost. Seus construtores tiveram que estabilizar o terreno e projetar sistemas especiais para evitar que o calor das estruturas derretesse o permafrost. O projeto melhorou a conectividade entre o Tibete e outras províncias, reduziu os custos de transporte e estimulou o comércio e o turismo. No entanto, uma ferrovia não transforma automaticamente um planalto em uma planície agrícola. A infraestrutura facilita a movimentação, mas as condições ambientais
ainda determinam quantas pessoas o território pode sustentar. A agricultura tibetana concentra-se principalmente em vales onde a altitude é um pouco menor e o clima proporciona uma estação de cultivo adequada. A cevada de altitude é uma das culturas tradicionais mais importantes devido à sua resistência ao frio e à sua capacidade de amadurecer rapidamente. Fora desses vales, a pecuária torna-se mais importante. Iaques, ovelhas e cabras pastam em áreas que seriam inadequadas para a agricultura intensiva. Esse sistema requer grandes áreas por animal, o que favorece populações dispersas. O Planalto também desempenha um papel climático crucial. Sua vasta superfície elevada aquece durante o verão e modifica a circulação atmosférica, contribuindo para o funcionamento da monção asiática. Ao mesmo tempo, as cadeias montanhosas diminuem a velocidade e desviam massas de ar úmido. Os ventos do Oceano Índico liberam grande parte de sua umidade nas encostas sul do Himalaia. À medida que o ar passa sobre as montanhas, ele desce mais seco para o interior do continente. Esse efeito de sombra de chuva favorece a formação de regiões áridas ao norte e oeste. O Planalto tibetano, portanto, funciona como uma gigantesca caixa d'água e, ao mesmo tempo, como uma barreira climática. Suas geleiras e neve alimentam os principais rios asiáticos, mas sua topografia dificulta o uso equitativo desse recurso na China. O Yangtze, o Rio Amarelo, o Mekong, o Brahmaputra, o Indo e outros sistemas fluviais nascem nos planaltos da Ásia. Suas águas percorrem milhares de quilômetros antes de chegar às regiões que sustentam grandes populações humanas. A população se concentra principalmente rio abaixo, em vales e planícies, e não nas montanhas onde os rios nascem. Esse paradoxo explica uma parte significativa da linha Hu. O oeste abriga algumas das maiores reservas naturais de água doce do continente, mas grande parte dessa água permanece congelada, está localizada em altitudes enormes ou flui por terrenos inadequados para a agricultura e a urbanização. A geografia distribui os recursos de forma desigual. A nascente da água pode ser quase inabitável, enquanto as planícies a milhares de quilômetros de distância se tornam o lar de centenas de milhões de pessoas. Ao norte do Planalto tibetano encontra-se Xinjiang, uma região de montanhas, bacias interiores e desertos que cobre aproximadamente um sexto da área territorial da China. Sua extensão é maior que a de muitos países. Contudo, sua população concentra-se em corredores e oásis separados por vastas extensões desabitadas. No coração de Xinjiang está a Bacia do Tarim, cercada pelas montanhas Tian Shan, Kunlun e Pamir. Dentro dela estende-se o deserto de Taklamakan, um dos maiores desertos de areia do mundo. O nome Taklamakan inspirou inúmeras traduções e lendas sobre um lugar do qual é difícil escapar. Seu verdadeiro perigo deriva de uma combinação de extrema aridez, dunas móveis, variações drásticas de temperatura e vastas distâncias entre as fontes de água. A precipitação é muito escassa, e algumas áreas podem passar longos períodos sem chuvas significativas. Os rios que descem das montanhas dependem principalmente do derretimento da neve. Seus leitos perdem água por evaporação e infiltração à medida que se aprofundam na bacia. Cidades históricas surgiram ao redor de oásis localizados nas bordas do deserto. Kashgar, Rotan, Aksu e outros assentamentos faziam parte das rotas comerciais que ligavam a China à Ásia Central. Nesses locais, a água que fluía das montanhas possibilitava o cultivo de trigo, algodão, frutas e outras culturas. A Rota da Seda nunca cruzou o deserto de Taklamakan em linha reta. Caravanas circundavam o deserto pelo norte ou pelo sul, ligando oásis isolados. Cada etapa dependia da disponibilidade de água, alimento e abrigo. Esse padrão continua a influenciar o uso da terra até hoje. Estradas modernas cortam o deserto, e diversas cidades cresceram graças à extração de petróleo, gás e minerais. Mesmo assim, a população ainda se concentra perto de rios e áreas irrigadas. O espaço disponível parece imenso, mas sua capacidade ecológica é limitada. Expandir o cultivo no deserto exige o desvio de água já utilizada por outros campos, cidades ou ecossistemas. Quando a extração excede a reposição natural, os lagos diminuem, os pântanos desaparecem e o solo acumula sais. A salinização ocorre quando a água da irrigação evapora, deixando minerais na superfície. Com o tempo, a terra perde fertilidade. A solução usual é usar mais água para lavar os sais, aumentando ainda mais a pressão sobre os recursos hídricos. O deserto de Gobi se estende a nordeste de Xinjiang e ao norte da China. Ao contrário da imagem popular de um oceano contínuo de dunas, grande parte deste deserto consiste em cascalho,
rocha nua e estepes secas. As temperaturas podem atingir níveis muito altos durante o verão e cair bem abaixo de zero no inverno. A vegetação esparsa permite o pastoreio em certas áreas, embora as comunidades precisem se realocar ou utilizar grandes extensões de terra para alimentar seu gado. Esse modo de vida resulta em densidades populacionais muito menores do que a agricultura intensiva das planícies orientais. O deserto de Gobi também produz tempestades de poeira que atingem cidades do norte e podem até chegar à Coreia, ao Japão e ao Oceano Pacífico. A degradação do solo, o sobrepastoreio e as secas podem aumentar a quantidade de partículas disponíveis para o vento. A China implementou programas de reflorestamento em larga escala e estabilização de dunas para conter a desertificação. O chamado Cinturão Florestal do Norte visa criar barreiras de vegetação em áreas vulneráveis. Os resultados variam de acordo com a região, pois o plantio de árvores em ambientes secos exige espécies adequadas e um suprimento de água sustentável. Os desertos do oeste contêm recursos energéticos e minerais de enorme valor. Xinjiang possui petróleo, gás natural e carvão. A região também abriga instalações de energia solar e eólica, favorecidas pela disponibilidade de terras e pela intensidade dos ventos e da radiação solar. Essa riqueza permite o desenvolvimento de indústrias extrativas, mas uma mina ou um campo de petróleo requer muito menos trabalhadores do que uma região agrícola de tamanho equivalente. A extração pode gerar grandes receitas sem criar uma população densa. Os recursos do oeste abastecem fábricas e cidades localizadas a milhares de quilômetros de distância. Gasodutos, linhas de transmissão de energia e ferrovias transportam energia e matérias-primas para o leste. O território ocidental funciona principalmente como fornecedor, enquanto os principais centros de consumo, produção e comércio permanecem do outro lado da fronteira. A presença de riquezas subterrâneas não garante condições favoráveis na superfície. Um deserto pode conter gás, petróleo e minerais, mas ainda assim ser incapaz de sustentar milhões de habitantes, apesar das vastas quantidades de água e alimentos. O povoamento humano a leste da linha Hu começou muito antes das fábricas, portos e arranha-céus. Suas raízes estão nas bacias dos grandes rios, onde a água e os sedimentos permitiram o surgimento de sistemas agrícolas capazes de alimentar comunidades em constante crescimento. O Rio Amarelo atravessa o norte da China, carregando uma vasta quantidade de sedimentos do Planalto de Loess. Essa região é coberta por partículas finas acumuladas ao longo de milhares de anos pela erosão eólica. O material é fértil e relativamente fácil de trabalhar, embora também altamente vulnerável à erosão. Comunidades antigas cultivavam milho miúdo e outros grãos adaptados às estações do norte. A agricultura permitiu que armazenassem excedentes, sustentassem populações permanentes e desenvolvessem centros políticos. Com o tempo, a bacia do Rio Amarelo tornou-se um dos núcleos fundamentais da civilização chinesa. Os mesmos sedimentos que enriqueceram os campos também elevaram o leito do rio. As enchentes alteraram seu curso e podiam destruir cidades inteiras. Para controlar a água, diques, canais e sistemas de drenagem foram construídos, exigindo a coordenação de milhares de pessoas. A gestão coletiva do rio fortaleceu a organização estatal. O poder político dependia, em parte, da sua capacidade de manter obras hidráulicas, distribuir terras, mobilizar trabalhadores e armazenar alimentos para lidar com inundações ou secas. Mais ao sul, a bacia do rio Yangtze oferecia condições diferentes. O clima quente e úmido favorecia o cultivo de arroz. Em muitas regiões, altas produtividades eram possíveis, e até mesmo mais de uma colheita por ano. Os arrozais exigem um manejo preciso da água e muita mão de obra. Os campos são nivelados, inundados e conectados por canais. Esse sistema transforma pequenas áreas em áreas extremamente produtivas. A agricultura intensiva cria um efeito cumulativo. A produção abundante permite alimentar mais pessoas. Uma população maior fornece mais trabalhadores para manter canais, terraços e diques. As melhorias agrícolas, por sua vez, aumentam a produção e atraem novos habitantes. As planícies orientais também facilitavam o transporte. Rios navegáveis conectavam as áreas produtoras de grãos com cidades, mercados e centros administrativos. Durante séculos, o Grande Canal ligou as bacias dos rios Yangtze e Amarelo, permitindo o transporte de alimentos para as capitais do norte. A topografia desempenhou um papel essencial. Construir estradas ou canais em uma planície aluvial
é mais fácil do que fazê-lo entre altas montanhas. As cidades do leste podiam se comunicar entre si por meio de redes relativamente contínuas, enquanto numerosos assentamentos ocidentais permaneciam separados por barreiras naturais. A densidade populacional gerou mercados maiores. Os artesãos encontraram compradores, os comerciantes puderam transportar mercadorias entre cidades próximas e os governos arrecadaram impostos de uma população concentrada. Cada nova atividade reforçou a vantagem do leste. A população não estava distribuída uniformemente pela metade leste do país. As maiores concentrações apareceram nas planícies do norte, na bacia de Sichuan, nos vales do rio Yangtze, nos deltas costeiros e em outras áreas férteis. A bacia de Sichuan é um exemplo particularmente claro. Ela é cercada por montanhas, mas seu interior apresenta solos produtivos, um clima úmido e uma extensa rede de rios. O sistema de irrigação de Dujianjian, construído durante o século TRPAC, permitiu o controle das águas do rio Min sem a necessidade de uma barragem convencional. Esse sistema distribuía água, reduzia as inundações e convertia grandes áreas em terras agrícolas. Sua operação por mais de 2000 anos demonstra como a engenharia pode multiplicar a capacidade produtiva de um território quando as condições naturais oferecem água, solo e declives adequados. A agricultura no leste criou uma base populacional tão grande que os eventos subsequentes reforçaram um padrão já estabelecido. Capitais, centros culturais, estradas, universidades e redes comerciais surgiram perto de assentamentos existentes. As cidades atraem pessoas porque concentram oportunidades. Por sua vez, as oportunidades se concentram onde já existem trabalhadores, consumidores e infraestrutura. Esse mecanismo transformou a vantagem inicial do leste em uma força histórica difícil de reverter. A linha Ru surgiu muito depois desse processo. Quando foi traçada em 1935, ela não criou a divisão. Simplesmente revelou a marca moderna de uma organização territorial que se desenvolveu ao longo de milhares de anos. A linha Hu-Huanyong engloba uma das divisões geográficas mais profundas do planeta. Sua persistência por quase um século demonstra que a distribuição populacional depende de forças muito mais antigas do que fronteiras administrativas, políticas de desenvolvimento ou avanços tecnológicos. A leste, as condições convergem para favorecer a concentração humana. A precipitação é mais abundante, grandes rios atravessam vastas planícies, os solos permitem a agricultura intensiva e as cidades formam redes relativamente próximas. Por milhares de anos, essas vantagens sustentaram colheitas, mercados, capital e sistemas de transporte. Mais tarde, portos, fábricas e o comércio internacional ampliaram ainda mais essa vantagem. A oeste, prevalece uma realidade diferente. O Planalto tibetano impõe altitudes extremas, baixas temperaturas e uma curta estação de cultivo. Os desertos de Taklamakan e Gobi reduzem drasticamente a disponibilidade de água. Cadeias de montanhas separam bacias hidrográficas, dificultam a comunicação e aumentam o custo de qualquer infraestrutura. Os assentamentos dependem de oásis, vales e corredores estreitos capazes de sustentar populações limitadas. A tecnologia reduziu muitas dessas dificuldades. Rodovias cruzam desertos, ferrovias atravessam o permafrost e linhas de transmissão transportam energia de regiões remotas. No entanto, nenhum projeto pode produzir água, solo fértil, oxigênio ou um clima favorável indefinidamente. A engenharia modifica a paisagem, mas sempre opera dentro de limites físicos. A estabilidade da linha não surge de alguma força misteriosa. Sua aparente precisão decorre da sobreposição de inúmeros fatores. Próximo à mesma diagonal, a precipitação, a vegetação, a altitude, a agricultura, a densidade dos rios e a facilidade de transporte variam. Cada fronteira é gradual, mas juntas formam uma fronteira demográfica surpreendentemente clara. 94% da população da China vive no leste porque, ao longo de milhares de anos, as melhores oportunidades para a produção de alimentos, a construção de cidades e o acesso ao mercado se acumularam ali. O oeste possui imensos recursos, paisagens extraordinárias e enorme importância estratégica, mas sua capacidade de sustentar concentrações humanas permanece muito menor. A linha Hu-Huanyong não apenas divide um país, ela também revela uma verdade fundamental sobre a civilização. As sociedades modernas podem abrir caminho através de montanhas, desviar rios e construir cidades em locais extremos, mas as populações continuam a se concentrar onde a natureza oferece água, terras férteis, temperaturas toleráveis e estradas acessíveis. Em um mapa político, a China aparece como uma única extensão contínua.
Em um mapa populacional, ela se torna dois mundos. Entre eles, existe uma linha invisível que nunca foi construída, embora tenha se provado mais forte do que muitas muralhas.